Olá, meus amores! Na aula de hoje estudaremos sobre as ideias da divisão. Além das ideias, irei passar algumas dicas sobre como calcular esta operação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho, dê o seu joinha para que possamos ter um maior engajamento e essa aula possa chegar a mais alunos. Então, vamos lá. A primeira ideia da divisão que iremos ver é a ideia de partilha. Para compreendermos melhor, iremos estudar, iremos ver através de situações problemas. A primeira situação. Tenho 12 maçãs. Quero dividi-las igualmente em 4 sacolas. Quantas maçãs cabem em cada sacola? Então, observem aqui o enunciado. Eu tenho um todo, Qual é o meu todo? 12 maçãs. E eu quero dividi-las igualmente em 4 sacolas, Ou seja, o meu todo eu quero dividi-lo em 4 partes. Então, pelo esse enunciado, a gente já tem a ideia, que se trata de uma ideia de partilha. Portanto, a operação a ser feita é a operação da divisão. Então, vamos repartir aqui, as nossas maçãs. Então, vamos partir, distribuir em cada sacola até não restar nenhuma maçã. Então, pelo que nós podemos perceber aqui, cada sacola, cabem 3 maçãs. Então, quantas maçãs cabem em cada sacola? Respondendo aqui a nossa pergunta, 3 maçãs em cada sacola. Vamos para a próxima situação problema, que é semelhante à anterior. O que vai mudar é a interpretação. Então, observe. Preciso dividir 12 maçãs em sacolas com 3 maçãs em cada. Quantas sacolas irei precisar? Então, observem que eu já tenho a medida aqui, olha, eu tenho que dividir 12 maçãs, que é o meu todo, com 3 maçãs em cada sacola. Então, eu tenho a medida certa para ter em cada sacola. Qual é a medida? 3 maçãs. Então, essa situação, trata-se de uma ideia de medida, Portanto, nós iremos utilizar a operação da divisão também. Então, vamos ver aqui o nosso todo, Em cada 3 maçãs, a gente vai colocar em uma sacola, até não restar nenhuma maçã. Então, observem, quantas sacolas irei precisar. 1, 2, 3, 4 sacolas. Irei precisar de 4 sacolas. Então, as ideias da divisão são essas. A ideia de partilha, Eu tenho o meu todo e vou partilhar, Vou dividir em partes. E tenho a ideia de medida, onde tem uma medida certa, para cada contexto ali, dependendo da situação problema. E temos o termo da divisão, Quais são os termos na divisão? O meu total aqui a gente chama de dividendo. Quantas vezes a gente vai, dividir em partes é o divisor. Temos o quociente e o resto. Então, esses são os termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Agora, vamos ver como calcular, como fazer o cálculo da divisão através de algumas situações. A primeira situação que eu vou propor aqui para vocês é utilizando material dourado. Observem aqui a mesma situação. Pedro distribuiu 28 pedras de dominó entre ele e 3 amigos. Quantas pedras cada um recebeu? Então, essa situação aí é problema, A gente pode observar que essa é uma ideia de partilhar, que ele está dividindo 28
pedras em tantas partes, né? A parte dele e dos amigos dele. Então, aqui eu tenho 28, que é o total, né? 2 dezenas, uma dezena, 2 dezenas e 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos aqui dividir em partes. Que partes? A parte de Pedro e os seus 3 amigos. Então, amigo 1, amigo 2 e amigo 3. Então, vamos começar aqui com essa primeira dezena. Vamos distribuir aqui. Pedro, amigo 1, amigo 2, amigo 3 e assim por diante. Temos mais uma dezena. Então, vamos dividir. E as 8 unidades também. Então, vamos ver, né, com quantas pedras de dominó cada um ficou. Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O amigo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O amigo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o amigo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada um ficou com 7 pedras. E restou alguma pedra de dominó? Não restou. Então, essa aqui, né, é uma forma de resolver utilizando material dourado. Porém, né, nem sempre a gente tem um material dourado ou quer fazer de uma outra situação que seja mais rápida, mais precisa, né? Então, vamos lá. Quem assistiu a minha aula anterior, né, aprendeu que a divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. Então, se a gente souber a multiplicação, por consequência, a gente sabe fazer a divisão. Então, qual é a próxima dica que eu venho dar para vocês? A mesma da aula passada. A gente vai ver aqui, ó, que número multiplicado por 4 é igual a 28. Então, se você não sabe de cabeça, faz a tabuadinha do 4, né, do lado. Então, aqui tem a tabuada do 4, e aí nós vamos ver aqui, ó, se tem algum número que representa aqui o meu total, que é 28. Às vezes tem um número certo, né? Às vezes a gente vai ver um número aproximado. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó, 4 vezes 1, 4, e vamos ver qual deles tem um resultado 28. Aqui, ó, o 7, né? 4 vezes 7 igual a 28. Então, o número que multiplicado por 4 resulta em 28 é o quê? O 7. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 7 vezes 4, 28. E 28 menos 28, nada, tá certo? Então, aqui a gente viu também o algoritmo da divisão, ou seja, como é que a gente faz a continha da divisão. No caso aqui, a divisão exata. Então, na aula de hoje, né, vimos as ideias da divisão, quais são elas, partilha e medida, e vimos algumas situações, né, algumas formas de resolver essa operação. Fiquem ligadinhos, pois nas próximas aulas iremos estudar um pouco mais sobre o algoritmo da divisão, bem como da multiplicação. Até a próxima aula!